Está começando mais um quadro Pergunte ao Advogado e novamente a doutora Elisiane Nescano está aqui, para responder as perguntas da população. E a gente já vai começar, doutora, com uma pergunta que essa moça ela pergunta o seguinte, ela pergunta, o ex-marido dela é autônomo e ela quer saber se ele pode pagar a pensão para ela. Na verdade, ele deve pagar uma pensão, né, para ela se ela dependia dele, se ela não tem condições de se manter pelo esforço dela mesma. Eu não sei se ela refere se ela tem filhos ou não. Se tiver filhos menores de 18 anos, sem sombra de dúvida, o fato de ser autônomo não vai alterar em nada. O dever de alimentar é independente da profissão do pai. Inclusive, se o pai não tiver profissão, mesmo assim, persiste o direito, né, dos alimentos e o dever do pai em pagar eles. Certo, tem mais uma outra pergunta aqui que ele diz assim, meu filho fez um concurso público, e já está encerrando, e não foi chamado. Ele pergunta se ele pode entrar na justiça ou não. Na verdade, aí tem uma questão. O concurso público, o edital de lançamento desse concurso, falava quantas vagas existiam, porque muitas vezes é lançado edital apenas com cadastro de reserva. Ou seja, todos os que forem aprovados vão ficar num cadastro e quando o órgão precisar vai chamar. Vamos supor, numa situação hipotética, que no edital seja anunciada uma vaga e você passou em segundo lugar. Você não tem o direito de entrar na justiça para requerer a sua nomeação. Porém, se o edital prevê 2 vagas e você passou em segundo lugar, aí você tem o direito de entrar na justiça e requerer que você seja nomeado. Doutor, mas no caso aqui, como ele falou para mim mesmo, ele falou o seguinte, que o filho dele, ele pagou as despesas, que ele, numa outra cidade, inclusive na capital, e ele teve a despesa de tanto de pagar a inscrição, também para ir, e também estar lá também. Ele fez todo esse procedimento. Aí ele quer saber se ele não tem algum direito em tudo isso aí. Na verdade, não tem nenhum direito, é um risco, né? O concurso público realmente tem essa característica, o deslocamento que você tem ou a possibilidade de você não ser aprovado é um risco do candidato. O candidato foi aprovado, não gera necessariamente o direito dele ser empossado. Vamos supor que a aprovação você foi aprovado lá em centésimo, né? Ou várias pessoas foram aprovadas. O que importa é o número de vagas, não se você foi aprovado ou não. Doutora, eu tenho mais uma pergunta, que esse casal, eles me pararam, e perguntaram o seguinte, aliás, eles pediram para me fazer essa pergunta para você. Que a filha deles faleceu, em outro estado, só que o esposo dela trouxe e fez todo o pagamento, pagou todas as despesas. Só que agora, depois de muito, muito tempo, e aí ele está cobrando tudo aquilo que ele pagou com juro e correção. Ele tem esse direito de cobrar tudo isso? Na verdade, a questão primordial é determinar a pessoa falecida, de cujos ela deixou bens ou não deixou bens. Veja bem, a nossa lei que vai regulamentar o direito das sucessões, que é esse o caso, ela traz um conceito de afinidade. Ou seja, se morrer uma pessoa, por afinidade, os herdeiros, em primeiro plano, são os descendentes, ou seja, filhos, netos, né? Sendo que se houver filhos, os netos ficam excluídos. Se não tiver filhos, né, os herdeiros dessa pessoa são os ascendentes, os pais, os avós, os bisavós. E o esposo, dependendo do regime de bens, vai ser concorrente com o valor dos ascendentes. Então a questão é, o marido pagou, o pai está vivo. Então eles vão ter que abrir um processo de inventário para verificar os bens que essa pessoa deixou, que essa de cujos deixou, se tem dívidas também, e isso vai ser liquidado no processo de inventário. Certo? Mas já adianto aí que se existirem bens, os primeiros beneficiados, não havendo filhos, são os pais, sim, da pessoa falecida. E também tem a questão de que a cobrança das dívidas, ela tem um prazo de prescrição, né?
Doutora, queremos agradecer mais uma vez a sua participação aqui no quadro Pergunte ao Advogado, né? Está sempre aqui respondendo as perguntas da população. Nós agradecemos de coração. Eu que agradeço, fico feliz em poder ser útil e estou às ordens aí.